Fala, criadores, sejam muito bem-vindos ao nosso criador, o Rai Chaves. Voltamos aí com o canal, então vou pedir a ajuda já de vocês e desde o início para deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos para o pessoal saber que o canal está ativo novamente, tá? Já agradeço bastante você que está assistindo esse vídeo, mas me ajude aí, me dá essa moralzinha, beleza? Galera, hoje a gente vai falar sobre o porquê de eu ter encerrado a criação de Agapornis e hoje ter uma criação exclusivamente de calopsitas, tá? São alguns pontos, né? São situações que aconteceram, são situações que poderiam acontecer e eu prefiro evitar, tá? Então, eu preciso contar uma breve historinha para vocês terem um contexto da situação, tá? 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Antes eu criava apenas Agapornis, comecei a criação com várias espécies, assim como todo mundo cria, empolgado, peguei várias espécies, peguei periquito australiano, peguei red rampant, peguei rosella, tive ringnex pets, tive mustache, tive cabeça de ameixa, tive cacarique, mas chegou um ponto que falei, opa, preciso focar, senão a coisa não vai funcionar. Decidi focar nos agapornis, e aí exclusivamente nos pernalonga. Então fiz um trabalho bacana, interessante com os pernalonga, adquiri boas matrizes e estava fluindo bem. Mas precisei, assim como eu citei no vídeo anterior aí do canal, precisei parar de criar, né? Me mudei para apartamento, a rotina já não cabia a criação, então precisei parar. E parei de vez, não criava mais nada, tá? E aí, né, as coisas foram evoluindo, a rotina foi melhorando um pouco, surgiu a oportunidade de ir em um outro local, que vocês vão conhecer mais pra frente, eu vou trazendo os vídeos aqui para vocês verem, para eu criar as minhas aves. E aí, obviamente, pensei, vou voltar a criar o quê? Agapornis. E aí, beleza. Comecei todo o trabalho, né? Não bati tanta cabeça igual eu tive trabalho quando eu comecei a criar de fato, né? Já tinha muito conhecimento, já tinha base, já conhecia bons criadores. Então, comecei o processo, né? De adquirir gaiolas, comecei tudo do zero, tá? Tudo do zero. Adquirir gaiola, comedouro, bebedouro, viveiro e o principal, as matrizes. Como é que eu ia adquirir matrizes? Quando eu parei de criar, aqui na minha região, sou aqui de Montes Claros, norte de Minas Gerais, a criação de agapornis estava muito movimentada, estava aquecida, então tinha outros criadores com boas aves, tá? E aí quando eu voltei, já não tinha. Eu percebi que pouquíssimas pessoas tinham interesse na criação de agapornis, o pessoal não tinha tanto foco, tanto interesse com os agapornis, independente da espécie, tá? Não só os pernalonga, mas principalmente os pernalonga. Então, beleza, vou adquirir as matrizes de fora. Fui buscar com pessoas, criadores conhecidos que eu já tinha contato, né? Busquei, fiz uma rotina, uma logística muito louca para conseguir trazer essas aves de fora. E aí veio ave de Brasília, veio de Belo Horizonte, veio de Ipatinga, veio de Governador Valadares, então vieram de alguns locais. Beleza. E aí uns tarantas também, que eram até de genética das minhas aves que eu tinha antes. Então consegui. Adquiri novamente alguns pernalonga e também um casalzinho de taranta. E aí fiquei nessa aí, 2 meses, 3 meses, 4. Do 4 para o 5º mês, eu fui percebendo que eu estava ilhado, eu estava sozinho aqui na região, não tinha mais ninguém criando agapornis. Ou se tinha, assim, um ou outro gato pingado ali, pouquinha coisa. E aí eu pensei, poxa, vou criar para quê? Para competir? Não tinha campeonato estadual de agapornis.
só o brasileiro, Itatiba, que era coisa aí para 2, 3 anos para frente. Então não tinha por que criar para competição naquela hora. Tá voltando a criar ainda. Para vender pet, pessoal que não gosta muito de agapornis para pet. Também o público é fraco para essa espécie. E assim, para criadores também não tinha. Então, aí é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Não tinha mercado, não tinha foco, não tinha objetivo para voltar a criar agapornis, a não ser eu gostar de criar agapornis. Mas criação não é assim. A gente precisa vender aves, a gente precisa manter o criatório, e eu precisava vender aves. Eu ia vender para quem? Não tinha como. Então foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que nesse 4º para o 5º mês aí, no 6º mês, aqui na cidade teve uma mega operação da Polícia Ambiental. Veio viatura de outra cidade, veio de Belo Horizonte, e eles fizeram um baita de um mutirão aqui na cidade. E aí, aqui em Minas Gerais, os agapornis são, legalmente falando, categorizados como animais exóticos. E o que acontece? Animal exótico aqui em Minas Gerais, para você criar, mesmo que de forma amadora, você precisa ter certificado de origem e nota fiscal dessas aves. Isso aí eu não tinha. Ou seja, fiquei ali à mercê, como muitos ainda tem aqui na região, mas de outras espécies exóticas. Fiquei à mercê de esperar a qualquer momento ter uma outra operação, o pessoal buscar e aprender as aves. Eu, na posição de médico veterinário, ia dar uma manchete maravilhosa, né? Imagina aí, veterinário com aves apreendidas. Ainda mais que o pessoal da mídia tem dificuldade em distinguir o que é doméstico, o que é exótico, o que é nativo, ia virar uma confusão. Então, esse foi o segundo motivo, e um dos principais, tá? E aí eu pensei, poxa vida, vou parar de criar de novo. Com 6 meses que eu tinha voltado, vou parar de criar de novo. E aí surgiu a oportunidade de adquirir 4 calopsitas. Não entendia de mutação, não entendia muita coisa não. Beleza, adquiri essas 4 calopsitas, e aí veio mais uma de brinde também. Então acabou que ficaram 5 calopsitas. Os agapornis eu acabei, vendendo, fazendo trocas, enfim, não fiquei mais com os agapornis. Então esse é o motivo esses são os motivos, pelos quais eu hoje não crio mais agapornis, tá? Primeiro, não tem mercado. Segundo, não teria objetivo, não teria um foco, a não ser o meu próprio gosto. Eu não teria evasão para excesso de animais, de filhotes, e a legislação vigente aqui no meu estado. Então, são os 4 pontos que me fizeram parar com a criação de agapornis. Hoje, a calopsita é considerada doméstica em todo o país, em todo o Brasil. Então, eu posso ter, eu posso criar e eu posso vender. Então, resolvido o problema aí da parte legal da coisa. E acabou que eu peguei gosto também pelas calopsitas. Hoje eu gosto de criar, estudei bastante, aprendi muita coisa. E vou repassar muita coisa aqui para vocês também no canal, tá? É isso. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas era só para explicar para vocês o porquê, de eu ter parado com a criação de agapornis e hoje ser exclusivamente um criador de calopsitas, tá? Quem sabe aí, um futuro, algum político, algum órgão responsável, faça aí uma legislação que permita que os agapornis sejam considerados domésticos aqui no estado de Minas Gerais também. A título de curiosidade, somente 2 estados do país, do Brasil, que consideram os agapornis como animais domésticos: Paraná e Alagoas, tá? A gente pode fazer um vídeo também mais pra frente, se vocês quiserem, e aí comenta aqui embaixo, se vocês quiserem, falando só sobre a parte de legislação, tá? Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.